Veredas do Sertão. Da linguagem do cordel à cultura do vaqueiro. A exposição Veredas do Sertão, da linguagem do cordel à cultura do vaqueiro, é um resultado de um trabalho conjunto entre Lucarocas, a arte de ser, e o Chico Neto Vaqueiro. A mostra faz uma relação que unifica a linguagem do cordel, muito consumida pelo homem do sertão, com o comportamento do vaqueiro em sua vivência sertaneja. O cordel e o vaqueiro se completam como símbolos do sertão nordestino. Nesse projeto, faremos uma amostra virtual de capas de cordel que demonstram as diferentes épocas da sua história e diversos instrumentos utilizados pelo vaqueiro durante a sua lida no sertão. Vamos mostrar alguns momentos da literatura de cordel através das suas imagens de capas, tais como os diferentes tipos de capa, os cordéis históricos, os cordéis contemporâneos e os cordéis modernos. Essa exposição, em seu estado físico, se consolidou quando foi apresentada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Olá pessoal, eu sou o Lucarocas e na minha arte de ser estou aqui hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará na exposição Veredas do Sertão. A exposição Veredas do Sertão é um caminho de arte e cultura, onde a gente tem uma exposição de literatura de cordel e a exposição de elementos da vida do vaqueiro. Essa exposição é composta por mim, Lucarocas, arte de ser, e Chico Neto, o vaqueiro. A gente está fazendo essa caminhada em todos os cantos possíveis de fazer essa amostragem de arte e cultura. A gente costuma chamar da linguagem do cordel a cultura do vaqueiro. E na Assembleia essa exposição foi intitulada Veredas do Sertão. Lucarocas, arte de ser, e Chico Neto, vaqueiro, fazendo cultura por essas caminhadas de vida e de sertão. O cordel. As diferentes capas do cordel. Desde quando o texto de cordel recebeu o folheto como suporte, estes trouxeram em suas capas os mais variados tipos de ilustração. Capas cegas. Eram chamadas de capas cegas as capas que traziam apenas textos como informação do conteúdo do folheto. Os textos eram compostos por tipos de metal e traziam uma variedade de estilo de letras. Capas com fotos. As capas com fotos surgiram como modo de chamar a atenção para o texto do cordel. Eram estampadas com fotos de artistas de revistas ou cartões postais, que na realidade não tinham ligação imagética com a realidade dos personagens. Essas imagens eram compostas em chapas de zinco numa técnica chamada de zincogravuras. Capas com desenho ou charges. As capas com desenhos, os charges, já traziam uma relação mais direta com o texto, embora muitas imagens não eram produzidas com fins específicos de ilustrar determinado texto. Capas com xilogravuras. As capas de cordel começaram a receber uma identidade própria a partir da década de 1940, quando se começa a utilizar a xilogravura para serem ilustradas. A xilogravura é uma talha em madeira que depois é reproduzida através da prensa. Capas com imagens diversas. Com a evolução do processo gráfico, foram surgindo diversos tipos de ilustração de capas,
que foram se adequando aos novos tempos. Já vimos capas reproduzidas em estêncil a álcool, estêncil a tinta, serigrafia, dentre outros processos. Hoje é muito comum a foto digitalizada para compor imagens de capas de folhetos. Diferentes folhetos. Folhetos históricos. Chamamos folhetos históricos os folhetos que remetem à publicação mais antiga e que fazem parte da história da literatura de cordel no Brasil. Particularmente nesta mostra, temos os folhetos que foram recuperados de uma mala pertencente a um tio do poeta Lucarocas, o tio Martins, que quando era menino, o tio Martins lia esses textos para ele. Folhetos contemporâneos. Nessa exposição, classificamos de cordel contemporâneo os folhetos publicados nos últimos anos e que já apresentam todo um processo de mudança, tanto textual como na composição de suas capas. Folhetos modernos. Com os novos métodos de impressão, os folhetos ganharam um formato diferente, e dentre os que se firmaram no mercado editorial foram os produzidos pela editora Luzeiro, que resolveu inovar nas suas capas, tanto um colorido especial quanto no tamanho do folheto, além de trazer em seu livreto mais de um texto de cordel. Agora que o cordel já mostrou seu paradeiro e já cumpriu seu papel aqui dentro do roteiro, seguimos a exposição para mostrar do sertão a cultura do vaqueiro, Lucarocas, a arte de ser. Agora que saímos da linguagem do cordel, vamos passar para a cultura do vaqueiro. A cultura do vaqueiro. O vaqueiro é figura símbolo do Nordeste brasileiro. Na nossa convivência urbana, temos a pessoa do Chico Neto Vaqueiro, que trouxe a sua experiência vivida nos campos do sertão nordestino para as grandes cidades brasileiras. Unindo-se ao cordel, a cultura do vaqueiro caminha pelas estradas em busca de espaço para serem apreciados e respeitados como cultura nordestina. Na exposição são mostradas as peças usadas pela figura simples do homem do campo, o vaqueiro, que é considerado um símbolo de herói do Nordeste. O gibão. O gibão é uma roupa de couro para proteger o vaqueiro de galhos de pau quando na liga de alha na pega do galho. As perneiras. As perneiras é uma calça feita de couro que protege o vaqueiro de pancadas na região das pernas. Parapeito. Como o próprio nome diz, serve para proteger o vaqueiro na parte frontal de algumas estocadas ou estrepadas. Luvas. As luvas que são usadas pelo vaqueiro evitam machucados e ainda tem um suporte que facilita o apoio da pegada na cauda da reis quando essa vai ser derrubada. Chinelos. Os chinelos do vaqueiro servem para proteger a parte dos pés. Chapéu de couro. O chapéu de couro é o símbolo maior da figura do vaqueiro, porque protege exatamente a sua cabeça.
Hoje é muito usado também por pessoas apenas como simbologias e ornamentos. Chicote-peia. O chicote-peia, além da função de bater, de acelerar o cavalo com o seu batimento, ele também serve para piar o boi e deixá-lo preso no mato enquanto o vaqueiro vai fazer outras utilidades. Espora. As esporas, geralmente usa-se um par, são usadas no calcanhar do vaqueiro para espetar o cavalo para fazê-lo correr. Sela. A sela é uma das peças principais de apoio do vaqueiro sobre o cavalo. Ela é posta sobre o cavalo, geralmente em cima de outro artefato que é chamada esteira. Muitas vezes também se usa outra coisa como o couro de bode. O couro de bode é utilizado debaixo da sela para amaciar a sela em contato com o cavalo. Rabicho. O rabicho é uma peça feita de sola que é usada junto à sela e presa sobre a cauda do animal. O rabicho evita com que a sela escorregue e vá até o pescoço do cavalo, por exemplo. Loro. Loro são tiras de sola que prendem o estribo de ferro que fica preso na sela e serve para apoiar os pés do vaqueiro. Arreio de cabeça. O arreio de cabeça compõe uma bride e um cabeção de ferro e uma cabeçada e duas rédeas. O conjunto é utilizado na cabeça do cavalo para o vaqueiro poder ter domínio sobre ele. Cilha. Cilha é uma tira de sola com uma fivela de ferro que prende a sela ao cavalo. Moringa. Moringa é uma peça feita de couro de bode para que o vaqueiro possa armazenar a sua água. É uma espécie de cantil. Mocó. Mocó é uma peça feita de couro de boi que serve para o vaqueiro levar os alimentos quando ele vai campear ou olhar o gado. Cabresto. Cabresto é um pedaço de corda usado na cabeça do cavalo que serve para mantê-lo preso em algum lugar. Quando ele não está sendo preso, ele é recolhido e enrolado uma ponta debaixo da lua da sela. Máscara. A máscara é um pedaço de sola bastante dura com duas correias que servem para prender na cara do boi. Peia. A peia é um pedaço de sola feito uma trança para poder prender nas patas dos animais. Chocalho. O chocalho é uma peça feita de metal com um pedaço de ferro que balança, chamado de badalo, soltando um som. Amarra. Amarra é uma tira de sola que compõe o chocalho que é pendurado no pescoço do animal. Ferraduras. Ferraduras são peças feitas de ferro que são colocadas nos cascos do cavalo para evitar que esses se estraguem. Cangalha. Cangalha é uma armação feita de madeira e palha de carnaúba que é usada em animais como suporte para receber cargas. Caçoar. O caçoar é um cesto feito de cipó para transportar os legumes da roça. Cabaça.
A cabaça serve para levar a água quando o vaqueiro vai para a roça ou campear o gado. Colher de pau. É uma colher feita de madeira para mexer alimentos na panela. Até hoje ainda é muito usado nas casas das famílias brasileiras. Lamparina. A lamparina é um tipo de lampião que servia para clarear a casa. Normalmente é composta por um suporte onde se coloca o combustível, o mais popular, o querosene, e um pavio feito de algodão. Lampião a gás. Com a evolução dos tempos, o lampião a gás em alguns locais foi substituindo a lamparina e servia para fazer a claridade. Pilão. Pilão é um artefato geralmente feito de madeira, onde é feito um buraco e nele são utilizadas 2 mãos de pilão para pilar café e outros produtos. Moinho. O moinho tem várias utilidades. Uma delas, moer o milho para fazer o pão de milho ou o cuscuz. O moinho veio facilitar o trabalho porque antes esse processo era feito no pilão. Aparelho de injeção. O aparelho de injeção era utilizado na vacinação do gado, mas muitas vezes também era utilizado para aplicar injeções em pessoas. Sovela. Sovela é um ferro fino preso em um pedaço de pau que servia para furar a sola, muito útil para a confecção de utensílios de couro. Ferro de marcar gado. O ferro de marcar gado servia para identificar o dono do rebanho. Normalmente trazia as iniciais do nome do dono da fazenda. Ele era aquecido em brasa e colado quente na pele do gado, ficando assim a marca do ferro. Aí a expressão ferrar gado. Alicate para castração. O alicate para castração era utilizado para castrar os animais. Ele prensava parte dos testículos dos animais e assim cortava o cordão espermático. Casca de pau medicinal. É muito comum utilizado como medicamento no sertão uma enorme quantidade de madeira e suas cascas para fazer remédios, para fazer medicamentos, como chá ou lambedores. Depois dessa caminhada nas trilhas da informação, terminamos a jornada nessa nossa exposição, onde o cordel e o vaqueiro seguiram o paradeiro das veredas do sertão. Lucarocas, a arte de ser.